Bom, gente, podemos começar? Em respeito ao pessoal que já chegou, vamos iniciar a nossa quarta live. Obrigado pela presença, agradeço mais uma vez. Para quem não me conhece, sou o Kleber Nicolave, superintendente da Inovar. Tá? A nossa equipe também está acompanhando a nossa live. A nossa ideia hoje, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. O pessoal está vendo aí? Pode confirmar se estão visualizando? Ok. Sim. Tá joia. A gente vai falar um pouco sobre... Sim. Obrigado. A gente vai falar um pouco sobre os resultados da Inovar, o Plano Família, que é o projeto desse ano, né, que a gente está desenvolvendo. E vamos falar um pouco sobre educação financeira com o Thiago Godoy, que é head dessa área de educação lá na XP, tá? À medida que vocês forem tendo perguntas, vão colocando no chat que a gente vai respondendo, tá bom? E aí, no final da apresentação do Thiago, a gente abre para outras perguntas também, tá? Eu vou ser bem breve, vou falar rapidamente para dar espaço para o Thiago poder colocar aí toda a experiência dele nessa questão de educação financeira. Então, para falar um pouquinho de resultado, né, no acumulado do ano, a gente está com 4,91 contra 4,76 da inflação. A gente começou o ano com uma inflação bastante forte, ainda continua, né? O Banco Central vem correndo atrás para tentar segurar a inflação, subindo a taxa de juros. Então, pelo fato desse elevado índice de inflação, a gente está conseguindo cobrir, já é um grande êxito. A gente acha que o cenário ainda é conturbado daqui para frente, já começa a se olhar a questão de eleições, né, e toda essa questão política, fiscal do país, né, e ainda a questão da Covid, né, no Brasil e no exterior. Com esse retorno representa 300% do CDI no ano, então 3 vezes o CDI, e se a gente comparar a nossa rentabilidade em 36 meses, 226% do CDI, que é a taxa básica de juros aí da economia brasileira, né? Esse desempenho é superior à média de 270 planos de previdência, né, administrado por fundos de pensão, e mesmo com a rentabilidade acima da média, a gente tem um risco inferior à média desse público, né? Então, a gente tem se destacado dentre os fundos de pensão. Se a gente se comparar com PGBLs de grandes bancos, né, numa janela de 4 anos, a gente teve um retorno de 30%, 30,58%, versus 12,58% desses PGBLs. Então, o retorno é bastante relevante no longo prazo, né, que é a nossa estratégia, frente aos players aí de mercado. A gente também passou a considerar, né, nos nossos processos de investimentos, uma questão de responsabilidade social, socioambiental. E, inclusive, a gente está começando a aplicar em novos fundos multimercados e fizemos várias análises já contemplando essa questão de responsabilidade socioambiental. Um número bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês é o número de contribuições adicionais, o valor de contribuições adicionais que a gente teve já em 2021, de 2.600.000 reais que entraram no nosso plano, comparado com 1.300.000 do ano inteiro, do ano de 2020 inteiro, né? Então, a gente já dobrou o número de contribuições, né, adicionais, né, fora o que as empresas já fazem. Essas são aquelas voluntárias, né, aquelas contribuições voluntárias, então, aí demonstra a confiança dos nossos participantes no nosso plano de previdência, tá? A gente permanece monitorando constantemente os investimentos, né, eventualmente a gente faz ajustes táticos, né, de acordo com o cenário, e destacando também o nosso atendimento personalizado, que a gente procura entender a demanda de cada participante, explicar sobre o plano,
enfim, dá um atendimento bastante personalizado aí para cada participante. Sobre o plano família, a gente está previsto para a gente lançar nos próximos meses, né? É um plano que vai ser mais flexível, né? Ele vai oferecer um benefício temporário com renda ou um resgate antecipado, né? Então, há a possibilidade de ter acesso a parte dos recursos antes da aposentadoria. A contribuição vai ser a partir de R$ 50, então um valor bem baixo, bem acessível, né? A gente vai ter também a possibilidade de contratação de um seguro previdenciário por morte e invalidez, no caso de morte do titular, contratando uma apólice, por exemplo, de R$ 500.000, esses 500 mil é depositado na conta da Inovar, no nome desse participante, e os beneficiários podem ter uma renda em cima desse valor. Além disso, não vai ter burocracia para adesão, vai ser uma adesão online, então sem necessidade de documentação, papel, vai ser bem fácil a adesão. Esse novo plano também poderá ser usado para planejamento tributário, né? Para quem já participa do plano atual, ele também poderá entrar nesse novo plano, num novo regime de tributação. Então, isso é um benefício interessante também. O plano também aceitará a portabilidade de previdência aberta, bancos, seguradoras, outros fundos de pensão sem qualquer custo. Então, poderão portar de lá para cá para aproveitar esses benefícios. Quem poderá participar do plano? Os familiares de até 4º grau, né? Por exemplo, se um primo meu entrar, esse primo meu também vai poder indicar primos dele que não tenham relação comigo. Então, esse plano ele pode crescer de forma exponencial. E vai depender, obviamente, da indicação dos nossos participantes. E é o que a gente chama de um plano prévio-sonho, né, que o pessoal costuma falar no mercado, né, que ele tem uma finalidade previdencial, né, de aposentadoria, mas ao longo do processo de acumulação de capital, o participante vai poder realizar sonhos pessoais, porque ele vai poder resgatar parte do que ele vem acumulando durante todo o processo que ele fizer parte do plano. Então, é um plano bem flexível, é um pouco diferenciado do patrocinado que a gente tem hoje. Tá? E aí, eu vou deixar agora o Tiago. Tiago, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou pedir para o Tiago iniciar a apresentação dele. Se tiverem alguma dúvida a respeito da nossa gestão, podem ir colocando no chat. E, Tiago, fica à vontade aí para a sua apresentação. Muito obrigado aí pela sua participação. Joia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo. Bom, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, né, apresentar algumas coisas aqui, alguns dados, algumas informações, espero que sejam relevantes, importantes aqui para vocês essa noite. E assim, é uma conversa mesmo, fiquem à vontade para interromper aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui num PPT, então eu provavelmente não vou ficar vendo vocês, então não se avexem em me interromper mesmo. Acho que no online a gente tem essa coisa de não conseguir olhar para as pessoas, né? Eu sinto falta disso. Eu sempre sou daquele cara que faz a palestra e fica olhando para a pessoa assim, e pergunto para ela. Não estou conseguindo fazer isso no online. Peraí, vamos lá. Me avisem, por favor, se estão vendo aqui a minha tela. Ainda não. Foi? Está entrando. Agora sim. Foi direitinho? Sim, tá perfeito, Thiago. Joia, legal. Bom, vou falar aqui, né, de vários temas, mas o nome dessa nossa conversa aqui, o título, né, eu falo de emoções, né, como que as emoções impactam a sua vida financeira. Tem toda uma história por trás disso, né, por que eu falo disso hoje,
Falo assim, essa conversa nossa aqui tem 1 hora, mas eu demorei 15 anos para fazer ela, né? Então, sempre está se aprimorando, sempre está crescendo, e a ideia é a gente sempre cocriar, né? Acho que cada conversa dessa é uma cocriação aqui. Então, eu gosto muito desse tema, eu acho que ele é o tema principal quando a gente vai falar de dinheiro, e acho que ainda tem uma crença muito equivocada de que entender sobre finanças é entender exatamente sobre a questão técnica, né? Que é muito importante, que é essencial, na verdade, porque ela vai te levar para tomada de decisão positiva e mais embasada em dados, mas de fato, se fosse tão simples assim, a gente não teria ninguém, né, com um problema, né? A questão técnica ela é a pontinha do iceberg. Saber tecnicamente sobre finanças é igual saber que comer muitas calorias faz mal, ou que a pizza tem muita caloria, né? Todo mundo sabe que tem muita caloria, mas ninguém deixa de comer, né? Bom, falando rapidamente aqui, né? Por que que eu estou aqui com vocês? Por que que eu estou falando desse assunto? Por que que eu escolhi falar desse assunto? Como eu falei, eu tenho uma trajetória aí com o tema educação financeira, já rodei bastante aí. Com educação, na verdade, minha área de atuação já há 15 anos. Eu me formei em administração, mas eu sempre caí, entrei em educação, e desde a época da faculdade, na verdade, eu era professor de inglês, e aí isso foi acontecendo, né? Sabe como é que são essas coisas? Uma coisa leva a outra, e eu fui trabalhar em projetos de educação financeira depois que me formei, né? Projetos, né, fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com projetos e com captação de recursos lá. Depois eu voltei para o Brasil, aí foi um ciclo que continuou bastante aí ano após ano. Trabalhei com inclusão digital, em projeto grande de inclusão digital. E aí, em 2014, eu entrei na Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política de Estado que tem atuação em todo o Brasil e é composta por entes públicos e privados, desde o Ministério da Educação até Banco Central, CVM, a própria Febraban, a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, foram 6 anos aproximadamente que eu rodei o Brasil, tive a honra, a oportunidade, a sorte de rodar o país mesmo, de norte a sul, e desenvolvendo, implementando, avaliando projetos de educação financeira para principalmente populações de baixa renda, adultos de baixa renda e escolas públicas do ensino fundamental e do ensino médio, com secretaria de educação e tudo mais. Então, sem estender muito mais sobre isso, mas foi realmente muito tempo olhando como que a educação financeira tem um potencial transformador e realmente pode mudar a vida das pessoas, né? Aí eu acabei depois indo fazer mestrado aqui em São Paulo, na GV, estudei mais a fundo populações endividadas, eu estudei endividamento, por que as pessoas se endividam, o que acontece na vida delas, aí que eu caí nessa história das emoções, do comportamento, de toda essa parte mais emocional sobre o dinheiro, que é onde eu encontrei ali um fio condutor para muito problema financeiro que a gente vê hoje no mundo, na verdade, né? E aí hoje eu estou na XP, na Exped, na verdade sou professor de educação financeira na Exped, estou responsável por essa área de educação financeira, e é isso aí. A gente está abrindo bastante, né, frentes de educação no Brasil com essa escola nossa, a Exped, que é uma EdTech, né, uma escola de educação financeira digital. Então, tem sido um caminho muito interessante e é uma honra sempre poder aprender e compartilhar esse conteúdo e esse conhecimento. Bom, vamos a alguns dados, então, para a gente se situar, né, do que a gente está falando aqui, tá? Isso aqui são todos dados globais, tá? Representativo do mundo, não só do Brasil. A gente faz de 6 a 10 decisões financeiras em média por dia. O dinheiro é a maior causa de preocupação das pessoas, em todos os lugares, os adultos, né? As crianças não estão tão preocupadas ainda com ele. Mais de 3/4 da população se sente descontrolada em relação ao dinheiro. Vocês podem perceber que isso não tem nada a ver com renda. O descontrole ele não está relativo à renda, o descontrole está relativo a outras tantas causas na vida, né? E é um número muito alto, né? Mais de 3 em cada 4 pessoas. Mais de 60% das pessoas não sabem como é que vai pagar as contas no mês que vem. Isso está mais relativo à renda, sim. Não só, mas não é determinante, mas é atrelado, né? Tem a questão aí do descontrole, mas também da renda mais baixa.
E a maior causa de divórcio é financeira. É a maior causa de divórcio, é a maior causa de problema no casamento, é a maior causa de falta de comunicação entre os casais, por aí vai. Aqui são apenas alguns dados, tem muitos mais. Dinheiro é a maior causa de queda na saúde mental, ansiedade financeira é algo gigantesco. A gente mediu ano passado aqui na XP numa pesquisa, 77% das pessoas sente sintomas de ansiedade financeira, também não é relativo à renda, inclusive alta renda tem muita ansiedade financeira também. Então vocês já começam a perceber do que eu estou falando aqui, são questões de psicologia mesmo, de relação, crenças e várias outras mais que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Bom, e aí por que que eu estou falando disso, né? Porque esse é o grande gatilho que a gente tem no problema de relacionamento das pessoas com o dinheiro. Inclusive o tema do meu TEDx que eu fiz há pouco tempo aqui em São Paulo, me pediram para falar desse tema porque são números absurdos, né? É catastrófico, infelizmente. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Educação financeira pelo mundo é péssima. Educação financeira mais técnica que eu estou falando aqui, noções de juros compostos, noção de inflação, noção de risco né, dentro de investimento, em qualquer outra coisa, empréstimo, não se sabe calcular o mínimo do empréstimo, não se sabe quanto de juros que rende um cheque especial, né? É desse nível que a gente está falando, as pessoas não têm o mínimo controle, não sabem que elas pagam taxas que nem sabem quais são as taxas, né? E não é só técnico, então tem a questão toda de que essa falta de conhecimento também gera medo, ansiedade, falta de organização, negligência e por aí vai. Não estou aqui para dar más notícias, né? Mas a gente está falando aqui só de uma questão global que afeta o mundo todo. Só que os países em azul, azul escuro, né? Que a gente está falando do norte da Europa e América do Norte, Austrália, praticamente só os países aí com maior IDH disparado que tem alguma condição de trâmite melhor com o sistema financeiro e com o seu dinheiro, né? A verdade é essa, as pessoas lidam com dinheiro todos os dias e não sabem usar o dinheiro. E a gente tem o quê? No Brasil, por exemplo, recorde atrás de recorde, um recorde muito ruim, né? Que é o do endividamento. 11, maior de 11 anos, ano passado bateu. Peguei aí o inicinho de 2021, essa notícia saiu, mas sempre está em médias que vão aumentando. É um reflexo, né, de vários fatores, é claro, o Brasil tem outros tantos problemas graves, mas aqui tem uma questão muito é, visível de problema de relacionamento com o dinheiro. Tem a renda, claro, a renda é fundamental, ela determina muita coisa, mas ela não é isolada. Tem muitas outras coisas, tanto é que nos Estados Unidos também o índice de endividamento é alto, na América Latina em média é alto, e países até mais ricos tem essa média alta. E aqui a gente está falando de um grande tabu, né, que é o dinheiro, que é a lida com o dinheiro. A gente não sabe lidar com o dinheiro, a gente vai para a escola durante muito tempo, né? Aprender a ganhar dinheiro, a ter uma profissão e a ter um sucesso financeiro. Quando a gente chega na fase adulta, a gente aprende isso, né, em várias disciplinas, teoricamente ir para um vestibular, ir para uma carreira. Só que ninguém ensina a gente a lidar com o dinheiro. Eu já fiz essa palestra para tudo quanto é tipo de profissionais aqui, médicos, por exemplo, né, que tem uma renda alta na média, um índice de endividamento altíssimo, né, por falta de condições de lidar com dinheiro, falta. E onde está isso, né, pessoal? Onde está aqui o ponto crítico que eu quero trazer para vocês? Não é um assunto leve para ser, não é tratado como um assunto leve dentro das casas, das famílias, entre casais, como eu falei, questão do divórcio, entre pais e filhos, né? Existe todo um tabu bem profundo aqui, não é o ponto da nossa palestra, a gente pode explorar isso também, mas o tabu é o famoso bode na sala, né? É o assunto que ninguém quer falar, né? Se as pessoas quisessem falar, não seria um tabu. E o ponto principal é que justamente por ser um tabu, e esse livro aqui que eu coloquei é um dos livros que são muito bons em falar mais detalhes sobre isso, mas ele fala muito disso também, justamente por ser tabu, é um assunto que só traz problema e não deveria ser assim, né? A gente tem todo tipo de situação em relação a essa negligência em trabalhar o dinheiro. Esse livro é uma referência legal para quem tiver interesse de olhar e depois ver como que os tabus do dinheiro
impedem as pessoas de progredir, né? Impedem as famílias, as pessoas de progredir. De onde vem isso, tá? Por que é tabu? Tem vários fatores, e isso muda de país para país, muda de cultura para cultura, tem toda uma questão, né, cultural no Brasil, por exemplo, que é diferente dos países, por exemplo, de origem, né, dos países anglo-saxões, tem uma outra formação cultural que tem um pouco mais de abertura lá, mesmo assim continua sendo um tabu. Qual que é o ponto aqui, tá, gente? Nós, seres humanos, a gente não tem cognitivamente, tá? Isso é uma questão aí já que ultrapassa a questão psicológica. A gente não tem cognitivamente um preparo para lidar com decisões racionais. Esse é um ponto muito importante. Tem um economista comportamental que ganhou o Nobel em 2002, que é o Daniel Kahneman, não sei se vocês conhecem. Ele foi o grande economista comportamental que trouxe a economia comportamental para a luz, né, para o spotlight, porque ele ganhou o Nobel e tudo mais, e aí começou todo um movimento para levar isso mais a sério. Porque, só para um histórico, assim, tá? Por que é bacana a gente saber assim, sobre isso? Toda a economia clássica, lá desde Adam Smith, desde o século XVIII, ela preconiza que os agentes econômicos têm tomada de decisão racional, que eles vão maximizar a utilidade, que eles vão trabalhar ali da forma mais correta e cartesiana possível para tomar decisões racionais. Isso foi o que Adam Smith desenvolveu lá no meados do século XVIII, 1750, 60. Isso acabou sendo aceito ou reforçado por toda a economia clássica desde então, século XIX até meados do século XX, quando começou a um debate um pouco mais da psicologia, né, que começaram os grandes psiquiatras, psicólogos a tomar força depois de Freud, né, depois do início do século XX, ali, quando Freud chegou com muita coisa nova e realmente revolucionou o ramo de estudo da psicologia, né, que é muito importante. Então, surgiu a economia comportamental nessa época, mas ela só se tornou algo realmente reconhecido agora, mais para o final do século XX. Qual que é a questão aqui? Por que uma quebra de paradigma, e isso até hoje é um dilema, né? Uma conversa que tem muito assunto, porque está no início, apesar de ter aí 30 anos, 25, 30 anos, que já tem bastante estudo interessante sobre esse tema. Por que o Kahneman ganhou o Nobel, tá? Ele trouxe, assim, claro, né, outros vieram atrás, vieram antes, e continuou muita coisa, ninguém faz nada sozinho, né? Mas ele trouxe aqui uma quebra de paradigma porque ele mostrou por N situações e qual que é o nosso sistema cerebral. Ele trouxe a seguinte teoria do sistema 1 e do sistema 2, que é o Rápido e Devagar, que é um livro mais conhecido dele, né, que nós temos dois sistemas no cérebro. Todos nós, todo mundo tem cérebro, tem dois sistemas no cérebro. Um sistema primitivo, instintivo, reptiliano, que é o que ele diz, que é o primeiro sistema do nosso cérebro, foi o que é o sistema que os animais têm, né? Os animais aí, na maioria, alguns animais têm alguma inteligência um pouco mais desenvolvida, né? Já é comprovado, primatas, golfinhos, etc. Mas todos os seres vivos com cérebro têm uma origem de intuição e instinto. E uma parte do nosso cérebro aqui dos humanos é pensamento racional. A gente tem um pensamento estruturado, racional, orientado, organizado. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, para vocês, né, quanto que é 2 mais 2, vocês não vão precisar estruturar um pensamento. Vocês vão imediatamente saber, né, porque vocês aprenderam tabuada lá no colégio. Né? Então vocês vão saber quanto é 2 mais 2. Mas se eu chegar com uma operação um pouco mais complexa, né, 5.000 vezes 383, sei lá, vocês vão conseguir fazer esse cálculo, né, eu espero. Mas vão fazer isso num pedaço de papel e vão precisar de estruturar. Né? E isso é o pensamento 2, o pensamento racional e o pensamento estruturado. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma certa arrogância, né? E aí o Kahneman ele quebra muito isso, uma certa arrogância do ser humano de entender que porque a gente é um pouquinho mais evoluído lá que os outros seres vivos, aparentemente a gente é mais, né? Mas não sei, tanta coisa acontecendo aí que a gente desconfia, acho que tem bastante bicho aí na natureza que é mais inteligente que a gente. Mas a gente tem uma ilusão de racionalidade. A gente acredita que a gente é muito racional, que o ser humano estruturou, afinal de contas, a gente foi na Lua, a gente construiu o foguete, a gente fez
tanta coisa aí complexa, construir o computador, né? Então a gente deveria, teoricamente, ser um pouco mais racional, só que a gente não é tão racional assim. Aí que o Kahneman quebrou bastante aí do pensamento econômico, né? Porque, na verdade, nosso cérebro usa 95% da energia e do tempo dele para trabalhar com intuição e instinto. Por quê? Porque foi assim que a gente se desenvolveu nos últimos centenas de milhares de anos, né? A gente, pelo menos olhando para a teoria darwinista, né, a gente veio aí de, um, de uma sequência evolutiva, e essa parte nossa agora, Homo sapiens sapiens, ela tem muito pouco tempo, e o que faz a gente ser muito mais parecido com, né, e geneticamente a gente é mesmo, a gente é muito parecido a qualquer animal aí, mamífero, né, com sequência de DNA, etc. E chega a ser 98,2% no chimpanzé, né? Ou seja, resumo da ópera, nós não tomamos decisões racionais. Quase, assim, 99% de um processo de decisão, ele não é que a gente não tome decisões racionais, para ficar bem claro aqui. O nosso processo de tomada de decisão, ele tem um grande fundamento de intuição e instinto, e mais ainda, um grande fundamento emocional. O que eu quero dizer com isso? E aí, no caso da economia comportamental, nossa decisão financeira não é racional. Ah, Tiago, mas eu comprei o meu apartamento, eu fui lá e fiz um planejamento e tudo mais. Sim, você estruturou até um processo de tomada de decisão de compra de alguma coisa. Porém, no fundo, né, a motivação para você fazer isso, o que te levou a tomar essa decisão, veio de um fundo emocional. Tem um psicólogo famoso, Wilfred Bion, psicólogo social, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a razão é escrava da emoção e serve para racionalizar a experiência emocional. Ele diz que todas as experiências têm origem emocional. Qualquer uma que a gente viver durante a vida tem fundo emocional, tem uma característica muito forte na emoção. E o que a gente chama de razão, nós aqui estruturamos uma coisa que a gente chama de razão, é apenas uma forma de organizar essa experiência emocional. É muito interessante também o trabalho dele. Recomendo que vocês, se quiserem, né, pesquisar, tem muita coisa bacana. Bom, o que acontece, tá? Avançando aqui na questão das emoções. A gente tem muita emoção, né, pessoal? Tiago, é Oi. o Ricardo que está falando, falei o nome aqui da Inovar. Uma Opa, dúvida só, eu trabalho já bastante tempo com a Previdência aqui também, e sobre legal. esse assunto eu tive uma questão aqui que eu gostaria de te ouvir ainda sobre o que você estava falando com essa questão de comportamento. Sim. O fato de a gente viver aqui no Brasil e ver que a situação da Previdência é precária, de saber que a gente, né, talvez, né, para os mais jovens, talvez não tenham o acesso que a gente gostaria de ter, essa questão emocional não deveria levar muitos desses brasileiros a se preocupar um pouco mais com a questão financeira? Por que isso não acontece? Esse gatilho Boa. de saber que a gente vive um problema sério, né, nesse país. E por que para isso a gente não tem aquele clique emocional de fazer virar a chave e fazer com que a gente se preocupe? Obrigado. Perfeito. Excelente pergunta, Ricardo. Assim, tem uma questão muito importante, né, nesse processo todo de tomada de decisão financeira, que ele está até mais no campo cognitivo. Até a gente volta aqui, ó, para uma questão cognitiva aqui, né? A gente está vendo que a gente tem dois sistemas aqui, né? Cognitivamente, tá? E aí é biologia do cérebro mesmo. É mais do que a questão emocional, porque a questão emocional tem um fundo ali, né, psicológico muito forte. A gente está falando de coisa até mais forte do que a psicologia. Cognitivamente, a gente tem uma capacidade muito pequena de entender longo prazo, tá? Esse é um grande. E aí, pessoal que eu conheço que trabalha com previdência, né, já rodei muito aí também nesse mercado, tem uma dificuldade muito grande de fazer justamente tangibilizar essa questão do longo prazo. Por quê? Nós não tivemos evolutivamente, tá, nenhum período da nossa história onde a gente teve uma necessidade de provisionar para o longo prazo. A não ser a partir, vamos dizer, a gente pode estimar aqui com mais clareza, mas a gente olhar aí esse período histórico, né? A gente começou a viver mais tempo depois da penicilina. A gente está falando de século XX já, né? Século XX que a gente começou a ter uma sobrevida maior do que 40 anos de idade.
Não podemos esquecer que até final do século XIX, início do século XX, a idade média, as pessoas morriam com 40 anos, 35, 40 anos, um pouco mais, claro, mas não existia penicilina, não existia anestesia, não existia cirurgia, não existia nada disso. Foi criado no século XX, anos 20, 30, 40, isso foi evoluindo à medida que a penicilina foi criada, e aí veio, né, a farmácia, né, o mundo, a indústria farmacêutica cresceu muito, a medicina desenvolveu muito nos últimos 100 anos, né, mas tem 100 anos isso. 100 anos, gente, num contexto evolutivo de um ser vivo como nós somos, que a gente veio aqui o Homo sapiens só tem 1 milhão, mais ou menos, de anos, mas alguns falam que tem 500 mil, 600 mil, mas vamos lá. Como espécie, né, hominídeos, são milhões de anos. A gente está falando de um sistema aqui cognitivo, mental, biológico, que os 100 anos são 45 do segundo tempo, né? Prorrogação do segundo tempo na nossa história. Ou seja, resumindo aqui, nós temos uma dificuldade cognitiva real, comprovada, de tangibilizar o longo prazo. A gente não consegue dimensionar, não é porque a gente não quer, que a gente tem preguiça. Isso é um grande desafio, porque com a educação a gente consegue mudar sim, mas tem desafios muito grandes na cognição. E aí realmente imagina, a gente não precisava aprovisionar alimento, porque não tinha geladeira, né? A gente caçava e comia no mesmo dia, e não tinha que acumular gordura, inclusive. Aí, só para complementar uma história interessante, um fato interessante, né? Porque esse mesmo racional, esse mesmo argumento que eu estou passando para vocês aqui, é o argumento, por exemplo, que justifica por que as pessoas têm dificuldade de fazer uma dieta, por exemplo. Então, se você já tentou fazer uma dieta e não conseguiu, não se sinta culpado, assim, porque na verdade, existe uma questão cognitiva muito forte para você não conseguir fazer dieta, que é simples, tão simples quanto acumular gordura no nosso corpo é biologicamente importante. É geneticamente, é quase que instintivo para o nosso sistema físico buscar acumular gordura, porque a gente passou, de novo, centenas de milhares de anos tendo que encontrar as comidas mais gordurosas, porque a gente, se não tivesse acúmulo de gordura, morria de fome, né? A gente não tinha supermercado. Então, tem uma questão biológica muito forte. E aí, só para fechar o raciocínio, tem muita coisa para falar disso também, mas para fechar o raciocínio, o que acontece, tá? Que aí eu acho que um insight importante para vocês que estão olhando para isso, assim, a gente tem uma questão no cérebro que ela subdimensiona a capacidade de realização no longo prazo e superdimensiona a capacidade de realização no curto prazo. Ou seja, a famosa lista de final de ano que você põe lá 50 coisas para você fazer no ano que vem e chega no final do ano, você faz 3 e se sente frustrado. Por quê? Porque você superdimensionou a sua capacidade de execução, de realização no curto prazo. Isso é real. Só que também a gente subdimensiona o quanto a gente consegue mudar em 3, 4, 5 anos. A gente não consegue ver, como eu falei, a gente não consegue ver o longo prazo, né? A gente não consegue dimensionar, tangibilizar isso. É muito difícil mesmo. Uma criança de 10 anos não consegue, 7 anos, não consegue entender um espaço de tempo maior do que 3 semanas. Ela não consegue entender. Daqui a 6 meses, para ela não consegue conceber isso. E isso, para os adultos também existe uma dificuldade. Então, dá para a gente fazer muita coisa no longo prazo, eu vou falar disso para vocês aqui. Muita coisa, se a gente for consistente e tiver comportamentos. Ou seja, não precisa fazer a dieta perfeita, não precisa de você fazer o investimento perfeito. Se você fizer com frequência, mesmo que não seja a melhor coisa, você vai fazer, né, aquela coisa do feito melhor que o perfeito. Você vai ter uma alimentação mais saudável, vai perder peso, vai ter mais investimentos, vai ter um futuro financeiro positivo, né, com uma segurança, uma autonomia, que é o que a gente quer aqui quando a gente fala de previdência, né? De um futuro financeiro bom. Perfeito. Obrigado, Thiago. Obrigado. Imagina. Aqui eu estava no dinheiro emocional, estava falando um pouco das emoções aqui, que realmente a gente tem muita emoção, a gente não tem educação emocional também na escola, né? Você vê tanta gente adulta inteligente, bem formada, com PhD, que não tem mínimo de gestão emocional, né? Tem a pessoa, aquele famoso pessoa grossa, né? Pessoa que não tem trato com os outros, não tem inteligência emocional.
não sabe entender o que ela está sentindo, não sabe identificar as emoções e trabalhar elas com maturidade. E por que tem a ver com educação financeira? Tudo a ver. A gente toma decisão financeira em base com emoção. Consumo está aí para dizer isso, né? A pessoa consome de forma inconsequente. E quem estuda isso, tem vários, né? Mas tem um pessoal aqui na Universidade de Medicina aqui em São Paulo, né? Pessoal das clínicas, que estuda isso, né? Consumo vício, né? O consumismo exacerbado, patológico, que é equivalente a qualquer tipo de patologia, como vício em drogas, em álcool, etc. Então, é do mesmo nível aqui de profundidade de problema, tem uma escala gigante aí de diferenças, né? De emoções e de comportamento, mas é importante vocês entenderem essa correlação, tá? Existe muita correlação e existem muitas crenças também sobre dinheiro que a gente acumula durante a nossa vida, que são muito importantes, principalmente nos nossos primeiros 7 anos de vida, ali no processo de socialização econômica que a gente acaba passando com a nossa família, com quem cria a gente, né? Existe um processo muito de absorção do que os nossos pais ou quem esteve mais próximo da gente no começo da vida fez, trabalhou e mostrou para a gente em relação ao dinheiro. Ou seja, se a probabilidade de que você seja consumista, se seus pais eram consumistas, é muito grande. A probabilidade de você comparar preço, olhar na loja, tomar decisões um pouco mais estruturadas com o dinheiro, se você viu seus pais fazendo isso, é muito maior. E é por exemplaridade mais do que por, né, passagem oral. É muito mais você ver e observar, e isso é muito importante, que a gente acumula crenças de aversão ao dinheiro, são crenças negativas, crenças de adoração ao dinheiro, que são crenças de expectativa muito grande, de muita visão né, o outro lado da moeda. Vou passar rápido aqui, né, para a gente poder conversar. Crenças de status do dinheiro, que tem uma necessidade maior de mostrar as coisas para as pessoas, de realmente se perfazer, vamos dizer assim. E crenças de vigilância do dinheiro, que traz muita ansiedade também, que é a necessidade muito grande de controle sobre o dinheiro, que também é ruim, dependendo do nível, né? E aqui vocês podem olhar que tem muita emoção também envolvida, né, em cada um desses grupos de crenças, tá? São grupos de crenças que a gente desenvolve e todo mundo tem um pouco de cada grupo aqui, ninguém escapa muito não, mas é bacana poder identificar isso e entender onde estão aqui os comportamentos que são negativos, né? Aqui um pouco de fobia financeira, porque essa questão emocional ela leva realmente à fobia, fobia financeira, sim, a pessoa tem fobia de olhar para a situação financeira dela, lidar com o dinheiro, lidar com as contas, não olha o extrato do banco, não olha se está endividado, quanto que está endividado, etc. Então isso é muito grave, que os números aí, como vocês podem ver, são altos, é muita gente, certamente vocês conhecem alguém assim, se não são vocês, é alguém que está próximo, e eu compartilho aqui para vocês olharem também, né, em casa, como é que está essa situação, como é que as pessoas estão lidando, né, de forma positiva com o dinheiro, se está tudo ok ou se tem muita coisa aí que pode ser resolvida, né, uma ajudada. Aqui um pouco, né, de um trabalho também que eu faço, estou acelerando aqui mais para a gente fechar, de superação de medo, né? A gente tem muita resistência, esse trabalho de educação financeira, de levar para as pessoas um plano financeiro, ajudar elas a construir, eu vou falar um pouco disso no fim aqui, mas construir um plano e olhar para a educação financeira delas com mais cuidado, com mais carinho, né, com mais acolhimento, tem um grande bloqueio, né, que às vezes a pessoa quer fazer, ela chega até a fazer um planejamento financeiro, ela chega até a se colocar ali, dedicar um tempo do dia dela para poder desenvolver um plano, mas quando ela vai começar a executar, ela não consegue, ela não continua, ela tem medo, ela se perde no caminho, isso já viu acontecer demais. É muito triste porque a pessoa desiste, elas têm uma experiência ruim. E eu vejo muitas vezes que a pessoa ela desiste porque ela adiciona uma camada de complexidade muito grande. Ela quer uma planilha perfeita, ela quer fazer uma planilha completa, que tenha os centavos que ela gastou ali. Na prática não é assim que funciona, a gente não pode ser rigoroso, né? Mais importante do que um bom plano é um plano fácil de executar, ou um plano fácil de acompanhar e executar, melhor ainda.
porque a gente não muda tanto comportamento tão rápido, como eu falei, né? No curto prazo a gente não consegue mudar tanto. Fazendo uma analogia aqui, você não vai sair de um padrão de alimentação de comer pizza e hambúrguer todo dia para comer salada e legumes todos os dias. Isso é ruim cognitivamente, é ruim biologicamente para você. Então, existe um processo, e esse processo está aqui nessa slide, né? A gente passa por 4 zonas quando a gente sai da zona de conforto, a famosa zona de conforto, a gente vai para a zona do medo, né? Onde a gente procura por desculpas, essa autoconfiança fica minada, a gente fica com medo de errar, medo de se colocar para o jogo e não conseguir. A gente fica afetado pela opinião dos outros, pelo julgamento dos outros. E o que acontece? A gente volta para a zona do conforto, que é onde você já sabe que tudo bem, né? E é muito triste, né? Como eu falei, voltar para a zona de conforto, tem que sair da zona do medo. Quem sai da zona do medo vai para a zona de aprendizagem, começa a se abrir para novas aprendizagens, etc. Estende a zona de conforto, e aí realmente é um caminho sem volta. E eu vejo um processo evolutivo muito interessante aqui nas pessoas quando elas vão se dedicar a aprender educação financeira, se elas entendem que é um processo que precisa de consistência e não de velocidade. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar de um processo de transformação financeira, a gente vai falar de um caminho que a pessoa vai sair de um lugar e vai para o outro, né? Estou assim, eu quero sair daqui, seja porque está endividado, quer sanar as dívidas e poupar, seja porque já poupa, mas não sabe investir ainda, tem medo de aprender e ir para outras coisas, tem muitos medos, tem medo de realmente abrir mão das coisas de agora, acha que vai ter que abrir mão das coisas de agora para o futuro, né? E principalmente, pegando um gancho aqui do que o Ricardo até colocou, falta muito dessa noção de que no futuro a gente vai precisar construir hoje para ter, né, o que a gente pretende no futuro. Falta muito essa visão e a gente consegue, né, bater bastante nessa tecla e isso ajuda muito, mas não tem muito jeito, assim, a gente só se anima, a gente só consegue realmente ter motivação para mudar quando a gente vê os pequenos resultados no curto prazo. Então, é necessário a pessoa ter a visão do futuro, mas é necessário que ela entenda os milestones, né? Que ela entenda ali os pontos de vitória que ela teve durante o caminho. E quais são esses pontos de vitória aqui? São alguns, mas a gente vê muito que o loop do hábito é algo que funciona bastante, porque a pessoa, às vezes, todo mundo tem hábitos que gostaria de perder, né? De eliminar da sua vida, e todo mundo quer ter novos hábitos e não consegue, né? Ou não se colocou para implementar ainda. Então, acho que esse processo de criar um novo hábito positivo e eliminar um antigo hábito negativo, ele funciona, porque a pessoa começa a entender a dinâmica e comparar o seu eu do presente com o seu eu do passado. E quando a pessoa se compara, ela fala, poxa, se eu estou melhor hoje do que eu estava ontem, eu posso ficar melhor amanhã. E aí tem um processo, uma dinâmica bem, bem positiva e psicologicamente interessante, atraente para as pessoas, né? E como é que funciona aqui, rapidamente, o loop do hábito, né? Todo hábito cai aqui dentro desse loop. Qual que é o exemplo aqui? É o café, que é simples, né? Eu tenho esse hábito, por exemplo. Não quero eliminar o café, mas se eu quisesse eliminar o café, por exemplo, eu teria que trabalhar da seguinte maneira, né? O café é o meu hábito, a minha recompensa vem depois que eu tomo café, que é eu ficar uma pessoa desperta, uma pessoa animada. Qual que é a questão aqui? Você não muda um hábito se você não olhar para o trigger, né? Que é o gatilho, que é quando você está cansado, por exemplo, no caso do café. Você anima-se com o café. Então, você só muda um hábito se você mudar um gatilho. Por exemplo, você quer se alimentar melhor, você quer começar a comer bem. Aí você descobre que o seu gatilho é porque você chega em casa, deita no sofá, está cansado, está com preguiça, vai lá e abre o aplicativo, pede a pizza, que é mais fácil. Não vai nem sujar o prato, né? Então, como é que você muda o gatilho? Você vai, por exemplo, estou dando um exemplo aqui aleatório, mas você vai, por exemplo, não chegar em casa e pular no sofá. Você vai chegar na geladeira, vai preparar alguma coisa, deixar alguma coisa preparada já, pronta, fácil para você comer, por exemplo, né? E por aí vai. A gente fala em investimento, quando a pessoa ela espera o final do mês para investir, ela está adiando, né? Então, o ideal para ter um gatilho positivo de investimento, ela já investir logo quando ela começa, quando o mês começa. Então,
aqui um insight para vocês terem aí e né, olharem para essa questão do hábito. E aqui um hábito, tá, muito comum, né? Nada contra o cigarro, de forma alguma. Mas aqui só para entender que é um hábito muito comum e as pessoas... Era mais comum até antes, né? Lá nos anos 60, 70, todo mundo fumava. Hoje em dia, isso mudou bastante. É um hábito, né, da sociedade. Eu quero mostrar como que o longo prazo faz milagre, né? Quanto que uma pessoa que fuma gasta durante a sua vida com um cigarro. Bom, fiz uma conta aqui bem aproximada, R$10 o maço, vamos supor que não mude o valor, e a pessoa fume durante 50 anos, ela vai gastar R$180 mil a vida para fumar. E aí a gente fala de investimento aqui, eu estou usando um exemplo para, né, acho que para tangibilizar justamente esse poder de construção no longo prazo, né? Se a pessoa não fumar, ela investe o dinheiro, então ela cai aqui no poder dos juros compostos, que o Albert Einstein falava, que é a oitava maravilha do mundo, né? E aqui você sabe muito bem como é que funciona os juros compostos, então a gente entende aqui que R$10 por dia, uma taxa de juros alta, né? Mas vamos estar investindo bem, você está com 10% ao ano, durante 50 anos. E aqui é uma conta assim, que não vou me alongar aqui, mas ela é bem absurda, porque você sai de 180 mil do seu bolso e chega em 4 milhões e 430 mil reais. O período é longo, mas a gente está falando aqui, qual que é a ideia desse conteúdo, né, desse slide, desse cálculo aqui? Mostrar que essa curva é exponencial, né, que você vai realmente precisar de segurar ali e olhar para o seu plano com um pouco mais de longo prazo, uma elasticidade de tempo maior, e ter essa consistência, como eu falei ali, dos aportes, consistência da visão de investimento, consistência na visão que você precisa olhar para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira que vai vir durante um período de plantio, né? Disso que a gente está falando aqui. Então aqui a conta foi um pouco, né, ampliada para ter uma visão bem grande de juros compostos aqui. E aqui para fechar, assim, um pouco, né, para a gente também conversar um pouco, o que a gente faz, né? Como é que eu trabalho essa metodologia também? Depois a gente pode, né, falar disso também e tudo mais. Como é que a gente faz, né? O que acontece? Todo mundo meio que sabe o que tem que fazer, né? Assim, poxa, como é que eu faço um plano de educação financeira para mim? Como é que, pô, estou endividado, né? A gente negocia dívida, a gente realmente faz uma faxina no orçamento, a gente olha para o nosso orçamento e organiza as contas. Acho que isso é tão difícil quanto arrumar o armário da sua casa, né? Você saber fazer tecnicamente, né? Você olhar para as suas finanças e entender onde você está gastando mais e pode cortar. O ponto não é saber o que fazer. O ponto é saber como fazer, né? A questão, como eu falei no início, a questão não é saber que pizza tem, né, pizza e hambúrguer engorda. A questão é como é que eu vou parar de comer, né? Como é que eu vou reduzir o consumo de pizza e hambúrguer, né? Porque eu quero, né? Eu adoro, por exemplo, pizza, mas eu só como de vez em quando, porque eu estou olhando para o meu longo prazo, para minha saúde, para um monte de questões que eu tenho de objetivos na minha vida, né? E eu preciso fazer escolhas. Todo mundo precisa fazer escolhas. Então aqui a gente está falando de escolhas, da metodologia que eu trabalho, que chama o triângulo dos altos. Como é que funciona? Como é que é o processo psicológico de tomada de decisão aqui, né? E cognitivo também, como eu falei, tudo esse conteúdo aqui para vocês. A gente não consegue mudar de forma consistente, tá? Não é uma mudançazinha que você faz e volta para o normal, não. É uma mudança real que vai perdurar, né? Que vai continuar. A gente não consegue mudar só porque alguém falou para a gente mudar, tá? Não consegue. Ah, pô, legal você fazer isso. Não adianta, nem sua mãe, nem sua filha, nem o Papa Francisco, ninguém te falar para você fazer uma coisa, você vai fazer com consistência, se você não tiver uma coisa chamada autoconhecimento. E eu vejo muita educação financeira, eu quero aprender a fazer isso, a pessoa não é que ela quer, alguém falou, ela achou legal, mas ela não se aprofundou naquilo ainda. Então ela é um querer meio que, sabe aquele querer meio, quero, mas de verdade,
não vai para frente, porque a gente só faz uma coisa mesmo quando a gente quer de verdade, né? Então, tem um processo muito grande que eu trabalho, que é o autoconhecimento, e o triângulo dos três altos funciona assim, uma base, como está aqui, uma base muito grande de autoconhecimento, que é o quê? Você entender, se entender, conhecer suas crenças, conhecer seus comportamentos, os seus padrões, onde você usa o dinheiro, por que você usa o dinheiro, né? Quais são suas motivações, o seu histórico familiar, tem todo um diagnóstico, um plano, para você entender qual que é o seu eu de hoje para trás, né? Do passado até agora, o que você fez até aqui, por que você fez o que você fez, e qual que é a sua situação atual, qual que é o raio-x da sua situação atual. A partir desse conhecimento, né, do que tá, tudo bem, entendi como é que eu sou daqui para trás, agora e daqui para frente, para onde eu vou? Qual que é o meu plano? Então você vai para os seus objetivos, para onde você quer chegar, né? Qual o preço dos seus objetivos, o que você vai ter que fazer para poder chegar lá, qual que é, né, os valores, fazer conta mesmo aqui. Um processo de autoconhecimento, de conhecimento do plano. Quanto mais você sobe no triângulo, né, quanto mais você amplia o conhecimento e a clareza do que você quer, mais você chega na autorresponsabilidade, que é a força de execução do plano que eu falei. Não adianta você saber o que você tem que fazer, você tem que ter força para fazer, porque o seu cérebro vai te colocar em armadilhas, vai te colocar em situações que vão te impedir de chegar onde você quer chegar. Também é cognitivo, né? Como eu falei, nosso cérebro ele demanda muita energia, então ele sempre vai olhar para o menor esforço, ele sempre vai olhar para atalhos mentais, ele sempre vai olhar para tomar decisões com base na irracionalidade, como eu falei, né, nos atalhos cognitivos, tem todo um estudo aí de heurísticas e de viés cognitivos também muito legal. Então ele vai tomar decisões erradas e vai ser preguiçoso o seu cérebro. Se você não adquire essa responsabilidade, quer dizer, poxa, entendi para onde eu vou, quanto mais eu entendo que eu sou a pessoa capaz de executar, fazer acontecer, né? E com mais autorresponsabilidade, você chega no autocontrole, que é de fato executar, né? Poxa, entendi para onde eu quero chegar, entendi que eu preciso fazer isso de forma autônoma. E como é que eu vou fazer? De fato, na hora que chega lá, na hora do vamos ver, né? Vão aparecer as coisas, como eu falei. E aqui você vai ter mais autocontrole, mais condições de tomar decisões com clareza, né? Então, é uma metodologia muito interessante aqui. A gente está só mostrando um pouco né, do racional por trás dela. E qual que, né, para fechar aqui, já agradecer a gente falar, abrir para perguntas, né? Aqui estão meus contatos, o Instagram aqui, Papai Financeiro. Qual que é a questão aqui, né, gente? A gente está trazendo todo um, todo um racional aqui do que está por trás desse processo de decisão de todas as pessoas em relação ao dinheiro. Todo mundo passa por isso, tá? Ninguém escapa, ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas eu conheço gente que é mais controlada, gente que executa melhor. Tem vários fatores aqui que vão ser determinantes para essa pessoa executar mais ou menos, tá? Não, não vamos comparar com ninguém. Acho que a pior coisa que a gente faz é se comparar com alguém, né? Que a gente vê, ainda mais hoje em dia em redes sociais, né? Você vê a pessoa, você vê a edição que a pessoa fez da vida dela, que é o que ela quer mostrar, né? A pessoa só quer mostrar a parte, o filé mignon, né? Ninguém quer mostrar o osso que tá roendo, né? Então você tá vendo ali a pessoa comparando o filé mignon que ela quer mostrar com a sua realidade que só você conhece. E aí você começa, e a nossa tendência também é enxergar só a parte ruim da nossa vida. A gente olha, nossa, tá dando errado aqui, dando errado ali. Aí começa, não, não, mas eu tô velho, eu tô sem dinheiro, eu tô sem objetivo, eu tô sem saúde, eu tô sem. A gente começa a arrumar problema e esquece de viver o presente, que é a única coisa que a gente tem, né? É o presente. Por isso que é um presente, o dia de hoje. E como que a gente muda a nossa vida? Com o dia de hoje, né? Com o processo que a gente vai realmente mudando e aos poucos vai entendendo. Pô, tô sabendo aqui um pouco mais do que eu sabia ontem, né? Já tô melhorando no que tô. Pô, consegui planejar para o final do ano para chegar naquela meta que eu coloquei, deu certo. Pô, estabeleci 3 metas, cheguei em 2, tá ótimo, comemora. Então é muito do que eu trabalho, pessoal, porque eu sei que a dor, o buraco é mais embaixo, né? A dor mesmo está muito mais na questão da autoestima, da confiança, da questão psicológica, de, no fim das contas, poder viver uma boa vida, né?
ter uma boa vida, uma vida satisfatória, uma vida bacana, hoje e no futuro, né? Olhando para o futuro, que o futuro a gente tem que olhar para ele com muita cautela e cuidado, né? Pode ser muito bom se a gente trabalha hoje para ele ser bom também, né? Mas é isso, assim, né? Acho que eu falei muita coisa aqui, conteúdo, falei demais, não sei se eu falei rápido demais. Muito bom, Thiago. Muito bom, muito bom. Alguma pergunta, pessoal? Eu já queria começar, Thiago, com uma questão que me veio à mente aqui, né? Uhum. Como a gente buscar um equilíbrio, né, entre o curto e o longo prazo, né? Ainda mais com essa questão da longevidade, né? Essa visão de um Estado cada vez menor, cada vez menos social, né? Então, assim, o indivíduo vai ter que estar preocupado com o seu futuro cada vez mais. E tem o curto prazo, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? E essas reflexões sempre vêm à mente, né? Também você fala, puta, agora estou em casa aqui, né? Como lidar com essa questão do curto e do longo prazo, principalmente com esse cenário que a gente vê de longevidade, né? De expectativa de vida, Uhum. aumentando cada vez mais, né? E você vê também uma questão de mercado de trabalho cada vez mais restrito, que preocupa no curto prazo, né? E, enfim, como que você vê essa relação curto e longo prazo? Como lidar com isso? Excelente, Kleber. Boa pergunta, obrigado. Acho que tem né, tem um escritor que eu gosto muito, né, que é o Eduardo Gianetti, e ele fala, né, tem muitos livros bons, tem um que chama Valor do Amanhã, que ele fala sobre as trocas intertemporais, e fala da biologia das trocas intertemporais, ele fala do dilema que é esse processo de decisão, que é justamente a sua pergunta, né? Pô, eu vivo o hoje no meu melhor, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Ou eu justamente, né, vivo o meu hoje pensando do amanhã, porque eu justamente não sei o dia de amanhã, né? Ele fala que a vida é um grande dilema, que é duro isso para o ser humano, porque nós somos, teoricamente, o único ser vivo que entende que a vida é um intervalo finito. A gente sabe que a vida é finita, que ela vai acabar. E o mais angustiante, né, assim, vamos dizer, é que a gente não sabe quando ela vai acabar. A gente pode viver uma vida sem se preocupar com o futuro e o futuro chegar e a gente não está preparado, e a gente pode também não se preparar para o futuro e ele não chegar, né? Então é uma pergunta filosófica muito profunda, mas sendo mais objetivo aqui com o seu ponto, Kleber, onde está o equilíbrio, né? O equilíbrio, claro, ele vai ser de cada pessoa, não tem uma fórmula, né? É muito do indivíduo, mas via de regra, que eu falo muito de forma objetiva para as pessoas, a gente não, culturalmente, a gente é incentivado, né, pela pressão social, pela questão toda da sociedade, a gente viu as crenças ali de status e tudo mais, a gente é, de alguma forma, incentivado a viver a melhor vida que a gente pode viver, não é verdade? Eu penso assim, quando eu era estagiário, eu ganhava X, aí eu fui efetivado, eu ganhava 2x, 3x, aí depois eu gastava X quando eu ganhava X, eu gastava 3x quando eu ganhava 3x. Depois eu fui ter educação financeira, mas eu passei muitos anos da minha vida profissional vivendo hoje, vivendo agora, e eu, né, até conto no TEDx lá, que eu fiquei endividado quando eu tinha 26 anos, no rotativo do cartão ainda. E, né, por uma questão cultural, poxa, eu poderia gastar meu dinheiro fazendo as coisas, eu gastava, porque assim, nossa, se eu ganhei o dobro, agora eu posso ter uma casa o dobro, posso ter um carro que custa o dobro, posso ir num restaurante que custa o dobro, é assim que as pessoas pensam. Porque, pô, eu posso, então eu mereço, né, eu trabalho tanto, afinal de contas, mas isso é um comportamento, na minha opinião, né, que eu vejo, é suicida, né, porque a pessoa vive na tábua, ela pode ganhar 3, 5, 50 mil reais, e ela vai viver na tábua, se der algum problema na vida dela, ela vai cair no precipício, tá na beirada, né, ela não tem preparo, não tem nada. Então, o equilíbrio é, assim, né, fechando aqui a questão é sempre viver com menos do que você poderia viver. Essa é a forma que eu faço, né.
Às vezes você chega assim, até a pessoa fala assim, não, você, poxa, poderia ter tal coisa, fala alguma coisa assim para mim. E eu opto por uma vida, na minha opinião, muito boa, mas que é certamente mais simples do que eu poderia bancar, porque eu tenho meus objetivos de usar meu dinheiro para o futuro. Então é viver o presente, né? Claro, aproveitar o presente, não é ficar abrindo mão, sendo sovina, né? Isso é muito feio, é ruim, né? É mesquinho, mas também olhando para o futuro, o que você vai fazer no seu futuro e como é que você pode construir uma vida, porque independência financeira, ter uma aposentadoria bacana, ter uma vida ali, né, lá na frente com mais qualidade de vida puxa, muito legal, né? Então é muito por aí, assim. Bacana. Perguntas, pessoal? Fique à vontade. Tiago, deixa eu dar um palpite aí. Boa. O problema que você falou é a gente vive com a preocupação de pensar no futuro. O grande problema é quem vai se beneficiar desse futuro que você deixou. O problema é que muitas vezes, e isso é comum, a gente deparar com quem está na expectativa de usufruir de maneira, sabe-se lá como, do futuro que você demorou 40, 30, 40, 50 anos para estruturar, né? Uhum. E a grande questão é como você disseminar essa educação financeira para os seus, sei lá, para os seus parentes, para os seus beneficiários, seja lá o que for, para poder dar continuidade a isso, porque no fundo, você se desgasta, que nem você falou, você passou 30, 40 anos da tua vida com os seus objetivos, com o seu futuro, e você não sabe que quem está atrás de você ou quem está do seu lado está na expectativa de dividir essa bolada, de dividir esse benefício, esse patrimônio que você teve, sabe lá Deus como, quer dizer, é uma coisa do tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Uhum. Uhum. Como lidar com isso? Como estruturar isso, né? Desculpa. Excelente, Robson. Não, esse é um ponto muito importante que você colocou, que fala do processo de educação financeira familiar, né? E a gente vê esse ponto aqui que é bem recorrente em todas as faixas de renda, tá? E qual que é a questão aqui? Quando a gente constrói um futuro financeiro, é claro que a gente está pensando aqui no nosso futuro e da nossa família, por exemplo, né? Afinal de contas, são as pessoas que a gente ama, que estão próximas da gente, e esse futuro, ele é compartilhado, né? Só que existe uma coisa muito importante nisso, que né, eu tenho uma filha de 45 dias aqui em casa, e eu já estou olhando para o processo de educação financeira dela, né? Claro que eu vou olhar, tenho já até investimentos que eu vou designar para, sei lá, coisas para ela, mas certamente tem uma questão muito importante aqui, que a educação financeira ela não é a continuidade da gestão de um patrimônio que veio de alguém por alguma herança, por alguma coisa. Ele é um processo individual de construção de liberdade financeira. Não significa que você não pode deixar nada para ninguém ou que você tem que torrar todo o seu dinheiro, né? Mas ela não é algo intergeracional, tá? Pelo menos eu não trabalho assim. Tem pessoas que trabalham dessa forma, mas eu trabalho de uma questão de desenvolvimento próprio e construção própria de patrimônio para você usar em vida. Você constrói e você usa. A questão é a sua independência financeira. E aí eu estou dizendo, mas eu acho que bacana exemplificar aí o Bill Gates, por exemplo, que é o cara mais rico do mundo, eu acho, ainda não sei, né? O próprio Vélez, fundador do Nubank, acabou de anunciar que ele vai doar 99% do patrimônio dele em vida. Por quê? Porque ele não entende que os filhos deles não têm que herdar bilhões de dólares para viver. Né? Eles têm que construir os bilhões de dólares deles que eles quiserem construir. O Bill Gates pensa da mesma maneira.
É claro que ninguém vai ficar ali naquele nível ali pobre, né? Mas eu penso muito assim. Eu trabalho muito esse tema, porque inclusive meu Instagram chama Papai Financeiro, eu falo disso, né? A gente tem que criar nossos filhos, nossa família, para construírem o processo individual deles de saúde financeira. Individual. Não é uma questão egoísta, é uma questão de cada um tem a sua trajetória e constrói essa saúde financeira. Então, é muito importante estar claro, sabe, de que é algo que deve ser construído pela pessoa e cada um vai ter o seu processo. Mas não é simples, né, Robinson? Não é algo assim, é uma questão muito peculiar de cada pessoa, de cada família, é muito difícil a gente analisar assim, né, de fora, né? Então, não posso ser leviano com a situação particular de cada pessoa, mas via de regra é um processo finito de educação que começa e termina na pessoa, e o processo educacional que vai, a herança é a educação, ela vai com a pessoa. O intuito dessas lives que a gente tem feito é justamente isso, né? Da gente tentar disseminar essa questão da educação financeira, né? Daqui a pouco a gente está chegando com o Plano Família, então é um veículo, né? Até para a gente usar, né? Eu vou fazer para o meu filho lá também. Então, assim, é um veículo assim que a gente pode utilizar para isso, né? Para começar essa questão de educação financeira, né? Então, fazendo até um gancho um pouco com o nosso projeto aqui, né? A ideia é a gente, né, cada vez mais disseminar essa questão de educação financeira para que vocês levem também para os familiares, né? Porque muita gente sofre com isso, né? É uma triste realidade que a gente vive no mundo, né? Então, eu acho que é importante. Muito. Dúvidas, pessoal? Mais alguma questão? Eu queria aproveitar esse gancho que você deu, perguntar para o Thiago o seguinte, que aí é uma mistura do que o Robinson e que você falou. Eu tenho uma previdência que eu montei para os meus 2 filhos, né? Um está com 20, outra está com 13. E eu venho desde pequenininho, eles vão lá, eu deposito alguma coisa, tal, não rendeu muito e eu não vejo a hora de vir o nosso plano familiar para eu migrar logo esse negócio, né? E aí surgiu uma dúvida agora. Uhum. Seria negócio, principalmente o meu filho que já está com 20, ele já está pensando em construir, ele mesmo está indo atrás de alguns investimentos e tal, do trabalho dele, mas será que era legal abrir essa Previdência Família para ele sem esse saldo herdado, para ele ter essa percepção de ele estar construindo, ou é um motivador, um alavancador, colocar esse saldo que ele já tem e para ele dar continuidade? O que você pensa, Thiago? Acho que tecnicamente até o Kleber vai saber falar melhor do que eu se vale a pena ali na questão de custo e de valores, mas eu acho que como processo educacional, como processo de educação financeira do seu filho, certamente isso daí não é só em educação financeira, é todo o processo educacional. Ele vai se sentir muito mais confiante quanto mais autonomia ele tiver durante o processo. A gente fala até nesse processo gradativo de você começar investindo numa previdência, né, por exemplo, né, e construindo ali uma carteira no início, trazendo o seu filho para entender que isso acontece, mesmo quando ele ainda não tem, por exemplo, conhecimento matemático para isso, né? 6, 7 anos, a criança já consegue entender que existe isso. E aí você vai aos poucos, junto com uma educação financeira mais basilar, né? Que está ali bem na criança, que é a mesadinha, as coisas bem mais simples, você ir trazendo ele à medida que ele vai conhecendo, né, a questão técnica, matemática, ele vai entendendo o processo e começa, inclusive, aí quando entra numa fase de produtividade, né, que ele pode trabalhar, ele começa a trazer o dinheiro dele para contribuir, porque isso tem um efeito psicológico absurdo. Na hora dele falar, nossa, eu contribuí com isso, não é meu pai que está aqui me bancando, eu estou fazendo junto com ele. Então, a chance dele levar isso para frente com mais força, com mais destreza e sentindo dono do negócio, consequentemente sendo mais, né, eficiente para a vida dele em relação a isso, é muito maior, tá? Então, recomendo fortemente que você traga ele para construir isso junto
porque vai ser muito positivo para ele. Eu concordo com o Thiago, acho que tem tem que mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho, acho que, Gilson, você já começou com essa preocupação, mas eu acho que tem que andar de mão juntas, né? Então, assim, eu comecei, agora você, né, a hora que puder, você dá continuidade, eu passo o bastão, né? Porque acho que é aí e ver a evolução disso, né? Você mostrar, Gilson, que você tem um plano de previdência, você mostrar o histórico disso no longo prazo, entendeu? Para incutir essa questão de visão de longo prazo, que, como o Thiago colocou, é muito difícil da gente tangibilizar isso. Então, acho que é importante a questão da sua experiência como participante, passar para ele isso, eu acho que é fundamental. É fundamental, e assim, quando ele olha para trás, né, um período que é longo para ele, para você não é tanto, né, porque, né, você foi investindo ali, a vida dele é toda a vida dele, que o tempo, muita coisa, tem esse processo dele entender do que foi para trás e do que será para frente, então ele entende essa dinâmica, e mais ainda, acho que o mais importante é essa confiança que você deposita nele, assim, tipo, olha, eu fiz até aqui e eu estou aqui com esse gesto te colocando junto, porque eu sei que você... Então ele tem ali uma questão de aceitação, de confiança, de realmente uma relação pai-filho muito positiva, que ele vai se sentir parte daquilo. Eu vejo com muito bons olhos. Acho que é exatamente esse o pulo do gato ali para o processo dele. Boa, obrigado, gente. Imagina. Mais alguma questão? Boa noite. Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe nessa live, em relação a onde buscar informação financeira. Porque essa questão aí hoje está muito... como eu posso dizer? Tá muito até vulgar, né? Qualquer um vai na internet e fala que está rico, que sabe o caminho, e quando você vai verificar quem é essa pessoa, da onde ela vem. Então, e sem falar que o nosso governo tem a questão também econômica do país, que muda muito, o juros sobe, o juros desce, o risco internacional, pessoas que pulam fora aqui do Brasil, que não confiam mais. Aonde buscar informações realmente procedentes, né, de qualidade na mídia, no caso? Legal, Cláudio. Tiago, eu complemento essa questão do Cláudio, fundamental, que era o que eu pensava em te perguntar. A gente também vê muito de influência hoje, né? Você vê esses exemplos nas redes sociais de muita gente de sucesso que acaba... Então, complementando isso que o Cláudio perguntou para você, fundamental, o quanto você acha que ajuda esses exemplos, né? O quanto você acha que isso pode colaborar para que as pessoas possam buscar as informações ideais sobre educação financeira? Legal, muito bom os pontos. Acho que tem uma questão anterior a isso ainda, tá? E a gente tem a tendência a querer respostas e soluções fáceis para problemas complexos, né? A gente acha que vai resolver um problema complexo com uma solução fácil, e não existe. Se fosse assim, alguém já tinha resolvido isso. E a gente tem a tendência a querer também coisas mágicas que vão acontecer de forma fácil. E por isso que existem pirâmides financeiras, por isso que existem influências que falam que ganharam milhões de um dia para o outro, e tudo é mentira. E aí tem uma questão educacional basilar que está a pessoa entender que esses atalhos não existem, que os atalhos são problema, que não existe grandes ganhos em curto espaço de tempo, a não ser que existam grandes riscos dessa dinâmica do mercado financeiro, onde tem alta chance de retorno ou tem uma alta chance de risco. A volatilidade está aí para nos mostrar. Então, isso é uma questão anterior até ao que a gente está falando, né? Que a pessoa acreditar em falsas promessas, em promessas gigantescas, e a questão da ganância é muito importante. Quando a gente fala com educação financeira de crianças, de jovens, né? É essencial esse ponto, né? Que eu falei da adoração ao dinheiro ali nas crenças, né? Que é isso, né? O jovem quer ter uma BMW amanhã, ele quer ter milhões, ele quer ser milionário, ele não quer ter um processo de estudar, trabalhar, ter uma carreira, que isso é muito difícil, né? Toma tempo. Ele quer já... Então é normal isso para o jovem, principalmente. Então tem uma questão anterior. Agora, sobre onde a gente encontra conteúdo, né? Tem, de fato, muito conteúdo é commodity, né? Você vai botar no Google aqui, você vai ter de tudo, e aí a grande questão é a curadoria, né? A gente vive a era da curadoria, que é como que a gente vai, de fato, entender o que é bom, o que é real, né? Porque hoje em dia a gente vive fake news.
Você não sabe nem o que é verdadeiro. Você vai procurar uma informação, você fala, pô, isso é mentira. Né? Nem aconteceu essa notícia, nem aconteceu isso daqui. Então, tem um grande desafio de curadoria. Aí, o que eu, claro, né, vou falar aqui. Existem lugares, né, e instituições que trabalham com seriedade e que têm uma reputação a zelar. Acho que a reputação é uma coisa muito importante. Quando você fala numa pessoa, né, numa instituição, numa empresa, né, e a gente está aqui com uma empresa sólida, e né, a XP, Novare, então, a gente está falando de reputação. Né, já ouviram falar disso? Reputação se demora para construir, mas se quebra de um dia para o outro. Então, tem empresas produzindo conteúdo que tem reputação. Então, eu estou na Xpeed, por exemplo, é uma escola, né, online, acessível, tem cursos de todos os valores, mais baratinhos possíveis, para fazer a pessoa ter acesso àquilo ali, e tem uma curadoria muito séria. A gente tem profissionais da casa que trabalham com isso dia a dia, entendem, e você não vai encontrar ali promessas de ganhos rápidos, nem de coisas que não existem, porque tem toda uma imagem por trás, né? A gente zela por uma imagem, zela e leva isso muito a sério. Então tem, né? Estou falando da Xpeed, que é onde eu trabalho, é claro que eu vou defender onde eu estou, porque de fato eu acredito, eu sou inclusive professor de vários cursos ali, mas acho que de forma geral é olhar quem é a pessoa e mais ainda qual que é a promessa, né? Sempre ter esse pé atrás, assim, acreditar em coisas muito fáceis é um grande risco. A gente tem que olhar para o processo de educação financeira, a gente está falando aqui de longo prazo, né? Justamente com esse tom, assim, é para o longo prazo, é para você realmente acompanhar isso e ir melhorando e acrescentando a cada ano que passa, é para você dar pé no chão, né? Passar o pé no chão para os seus filhos, né? A gente tem que ter o pé no chão, sonhar, claro, buscar o melhor, ter a ambição de, né, chegar mais longe, mas não ganância, é diferente a ambição de ganância, né? Então, acho que passa por isso daí, tá, Cláudio? E aí a gente já elimina bastante gente aí mal intencionada que está oferecendo coisa o tempo inteiro aí. Posso dar um pitaquinho aqui? Claro. Vou na concorrência, ou pelo menos numa visão diferente também, só para quem está interessado em curso de educação financeira. Eu fiz o da Conquer, que eu achei muito legal, e ele de vez em quando ele vira gratuito, então eu fiz ele na versão gratuita, e eu sugeri para o meu filho fazer. E ele adorou, e a partir daí ele pegou esse gosto de falar, pô, se eu fizer aqui, aí o que acontece? Ele pega e bota lá R$200 num tipo de aplicação, 100 no outro, e vê, ele fica monitorando. Então, aguçou a curiosidade dele para mexer com isso. Meu filho está com 20, né? Então ele já tem uma capacidade um pouco maior aí de entendimento da coisa. Mas é um curso que de vez em quando ele fica gratuito e vale a pena. Eu achei muito legal, é um curso online, você vai fazendo, você tem algumas atividades e você tem lá uma biblioteca de coisas que você vai aprendendo. Então eu achei uma solução interessante. De repente é uma dica aí que vale a pena. Né, baixo investimento ou quase nenhum investimento e dá um conceito bom. Vai ser bom, e na Xpeed também tem curso bom e barato. Também Não, agora eu vou começar a rastrear. Dá uma olhada lá, né? Por educação financeira, eu estou lá com o pessoal, vou fazer minha propaganda aqui também. A Daniela, aqui, nossa gerente de investimentos, colocou aqui que o tema de educação financeira é seriamente tratado aqui pela Inovar. Inclusive, a gente está... A gente coloca no nosso site algumas informações. A gente está desenvolvendo um novo site que vai ter provavelmente um canal específico de educação financeira, tá? Para ajudá-los nesse processo que é fundamental aí para que a gente possa avançar com o plano família, etc. Então a gente tem uma preocupação muito grande com esse tema. Primeiro... Um complemento aqui, desculpa, Robson, a gente vai passar a alimentar aí com alguns cursos gratuitos, alguns cursos que a gente está negociando aí com o pessoal da XP para conseguir uns cupons de desconto para os nossos participantes, para conseguirem aí se alimentar de educação financeira onde e forem quaisquer as fontes. Muito legal.
Bom, primeiro, parabéns, né? É a primeira vez que você apresenta a Daniela para esse grupo, né? Eu não sei por que razão ele está escondendo ela. Imagina. Mas tudo bem. Nas reuniões do conselho, ela não apareceu até agora. Aliás, Daniela, parabéns, obrigado pela ajuda aí na inscrição do curso da XP, que começa terça-feira, né? E a gente vai... Segunda-feira, né? E a gente vai ter oportunidade de participar. Mas uma coisa que eu ia falar só para comentar com o Tiago, eu estou tendo uma grande dificuldade em dividir administração de investimento e patrimônio. Por quê? Porque você tem aí N empresas, e a XP é uma delas, que administra investimento, dinheiro, moeda. E eu estou com um problema gravíssimo de administração de patrimônio. Por quê? Porque tem uma fazenda aqui, em Bebedouro, onde eu estou agora, que eu estou falando aqui de Bebedouro, que eu preciso vender. E ninguém administra isso. A única coisa que tem é a península do grupo do Abílio, que quer comprar e vai dar quanto quer. E é assim, você não tem empresa hoje, não tem desses grupos hoje, que administra patrimônio, e não investimento, e não moeda. Essa é a grande dificuldade que muitos de nós têm. Porque você, às vezes, tem um conjunto de imóveis, casas comerciais, que você adoraria ter alguém, ter empresa que te ajuda a administrar isso, e não consegue. Agora, tem fundos imobiliários, né, Robinson? Os fundos imobiliários, eles fazem gestão eles se associam para comprar imóveis e abrem ações na bolsa, né? Abrem papéis na bolsa para negociação de fundo imobiliário. Não sei como é que funciona esse processo olhando para patrimônio rural, mas eu posso procurar saber aqui. Porque a grande dificuldade é você tem um patrimônio que você não quer vender, não quer transformar ele em dinheiro, mas que ajuda para gerir esse patrimônio, e não tem no mercado empresas especializadas para te ajudar nessa administração desse patrimônio, mas sim do dinheiro. Do dinheiro todos eles querem. Agora, do patrimônio para ajudar você a administrar, não tem. Se não tem, vamos criar, então. Pensando é uma grande... Cabeça empreendedora. É uma grande oportunidade. Fica aí a dica. Muito bom, Robinson. Obrigado. Tá bom, pessoal. Em decorrência do tempo, vamos encerrando, tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela participação, pelo prestígio. Nós fizemos nesse horário, às 20 horas, porque soltamos uma pesquisa, e a pesquisa indicou às quartas, às 20 horas. Então, por conta disso, nós fizemos essa live nesse horário. Mas aí a gente aceita outras sugestões de horários, que a gente estava fazendo em horário comercial também, né? Então, às vezes, muita gente não pode acompanhar. Então, fiquem à vontade para sugerirem horários, enfim, para a gente poder adequar para que vocês possam acompanhar aí os conteúdos que a gente vai passar a disponibilizar, tá bom? 30 graus em Bebedouro, tá? Quem estiver em São Paulo, quiser vir para cá, maravilha. Aqui. Aqui tá 21 e eu tô morrendo de calor já. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Um abraço. Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thiago. Boa noite, obrigada a todo Ótima mundo. apresentação. Parabéns. Parabéns, Obrigado, Daniel. viu? Prazer. Prazer. Ela estará na próxima, viu, Robinson? Na próxima ela estará, na próxima reunião. Já recebi o convite, Semana que vem. Tá bom, obrigado, um abraço. Tchau, gente. Tchau, Maria de Fátima.